Olá a todos, estamos seguindo em frente aqui com o nosso estudo de Kitzur Shulchan Aruch. A gente se encontra na terceira alahá, alahá Gimel das alahot de Mezuzá. Fala o Kitzur Shulchan Aruch. Tzarich leková beyamin anichnas. A Torá diz pra gente, Uchtavtam al mezuzot beitecha uvisharecha, deve-se colocar a parashá do Kriyat Shema nos batentes da casa e dos portões da cidade, por exemplo. Porém, a Torá não falou especificamente, a priori, aonde eu devo colocar no batente. Qual batente? Do lado direito, do lado esquerdo. Então, aqui, Hazal aprenderam da palavra beitecha, que pode ser lida também como biatecha, a entrada. E, geralmente, quando alguém entra em algum lugar, alguém começa a andar, ele começa a andar com o pé direito, que o lado direito da entrada da casa é o lado principal. Então, a mezuzá tem que ser colocada do lado direito da porta de quem entra, lado direito para quem está entrando na casa. Bimina nichnas. Vem kva basmol, se a pessoa colocou a mezuzá do lado esquerdo, psulá, a mezuzá está inválida, ele não cumpriu a mitzvah de mezuzá, vetzarech lasirá leková bemin veivarech alea. E ele vai ter que realmente tirar a mezuzá, mudá-la para o batente direito e fazer novamente a brachá. Ou seja, quando a mezuzá está do lado esquerdo da porta, não é que é válido, é aceitável, mas é melhor não. Se a mezuzá está do lado esquerdo da porta, não tem mitzvah nenhuma, e deve-se tirar a mezuzá, colocar do outro lado e novamente fazer a brachá. Vem chiluk bazé ben iter lesheno iter, não tem diferença entre destro e canhoto, embora a gente tenha visto na historinha de Keluzaguer que quando ele estava saindo, ele colocou a mão na mezuzá. Existe esse costume de colocar a mão na mezuzá e dar um beijo, e tem gente que faz uma tefilá para que a Kadosh Baruch Hu proteja a gente também na saída e na entrada. Mesmo assim, a mitzvah de mezuzá independe se a pessoa é destra ou canhota, tem que sempre colocar a mezuzá do lado direito. Na maioria dos quartos não existe dúvida, na maioria das casas e quartos não existe dúvida de qual lado colocar, é sempre do lado direito, é muito claro, na entrada do quarto, na entrada da casa, ao lado direito de quem entra é sempre muito simples e fácil de definir. Porém, tem situações em que nem sempre é tão simples. Uma delas vai aparecer na próxima alahá, na alahá dalet, e a outra é, que apareceu muita discussão com isso, é com relação a mirpeset, com relação à varanda. Onde eu devo colocar a minha mezuzá na saída para a varanda? Será que do lado direito de quem vai de casa para a varanda, ou do lado direito de quem entra da varanda para casa? A priori, o primeiro pensamento, e assim realmente escrevem muitos poskim, faradim e também muitos ashkenazim, a varanda é mais um dos ambientes da casa, igual qualquer quarto eu coloco do lado direito quando eu vou da sala para o quarto, por exemplo. Aqui também eu vou colocar do lado direito de quem está entrando na varanda. Eu estou saindo da minha sala ou do meu quarto para a varanda, eu coloco do lado direito de quem está entrando na varanda. Porém, o Hazonish, e assim também é o costume Chabad, dizem o seguinte: olha, a varanda não é exatamente um ambiente por si só, não é feito para moradia. Ninguém dorme na varanda, ninguém mora na varanda. Os quartos, a sala, são parte da casa. A varanda é algo externo, algo que está fora da casa, não é um dos quartos, não é um dos ambientes. Você vai alugar uma casa, você pergunta quantos quartos tem, a pessoa te fala, olha, quantos quartos de dormir e com a sala, dá 3, 4, 5 quartos. Ninguém conta a varanda como mais um quarto. É uma área externa, não é parte da casa. Então, a verdade é, fala Hazonish, assim também é o costume Chabad, que eu não vou de casa para a varanda é mais uma das entradas da minha casa. Então, o principal da varanda é entrar em casa. Então, eu vou colocar do lado direito de quem está na varanda entrando na casa, e não o contrário. Realmente, então, essa discussão entre os poskim, os faradim, muitos ashkenazim colocam do lado direito de quem está indo para a varanda, saindo de casa para a varanda, o Hazonish, quem segue ele, e também o costume Chabad é colocar do lado direito de quem está indo da varanda para dentro de casa. Isso é válido para uma varanda que é fechada, certo? A única saída para ela é através da casa. Porém, tem muitos, não apartamentos, mas tem casas que, para entrar na casa, você tem que passar por uma pequena varanda, subir umas escadinhas, e aí você chega na casa. Nesse caso, que a varanda realmente é uma passagem da rua para casa, aqui, com certeza, as pessoas entram da varanda para casa. Nesse caso, com certeza, vai colocar do lado direito de quem está indo da varanda para casa, porque essa é uma das entradas da casa.
A discussão é só para uma varanda fechada, que o único jeito de chegar nela é através da casa. Então, aqui falam os posquim Sfaradim e Ashkenazim, que a varanda não é uma entrada da casa, é mais um ambiente dela. Então, eu vou colocar do lado direito de quem sai para a varanda. Diferente de um caso em que a entrada da minha casa é através da varanda. Se a varanda, por exemplo, tivesse, caso seja no primeiro andar, se ela tivesse uma escada para baixo e as pessoas pudessem entrar pela varanda, ou quando é uma casa mesmo, não um apartamento, que é possível entrar da rua para a varanda para casa. Nesse caso, eu vou colocar do lado direito de quem está indo da varanda para dentro de casa. Próximo alahá, alahá dalet, onde realmente também aparece essa dúvida, qual lado da porta colocar. Fala que o seguinte: duas casas, que cada uma dessas casas ela tem uma saída para a rua, e essas duas casas são grudadas uma na outra. O que acontece se eu tenho duas casas, que elas são grudadas uma na outra, cada uma tem a sua saída para a rua, por cada uma eu posso sair para a rua sem problema, e tem uma porta entre as duas casas. Geralmente as casas são bem separadas, mas o que acontece se tem uma porta entre as duas casas? Uma casa que foi dividida em duas, e os dois têm uma saída para fora. Ou a gente poderia imaginar, por exemplo, quartos conjugados num hotel, que os dois quartos têm uma porta para o corredor e tem uma porta que conecta entre os dois. Essa porta, onde eu vou colocar mezuzá? Se eu tenho, por exemplo, o quarto 1 e o quarto 2, a casa 1 e a casa 2, será que a casa 1 é a principal e eu entro da casa 2 para a casa 1? Ou será que a casa 2 é o principal e eu entro da casa 1 para a casa 2? Como eu vou definir qual é a entrada e qual é a saída? Então fala que Kitzur Shulchan Aruch, Ashta yesh leishtapek bepetach ze be'eze tzad iten et hamezuzah ve'azlinam bazeh batar eker tzir. Nesse caso, a gente vai de acordo com a porta. Ou seja, a gente vai analisar essa porta e ver para que lado a porta abre. Como explica o próprio Kitzur Shulchan Aruch, Perush, במקום שנשים מצירים לדלת, שהדלת נפתחה לתוכו. זהו עיקר הבית, ונותנים את המזוזה בצד ימין שנכנסים לתוכו. A gente vai ter que analisar a porta para onde ela abre. As portas abrem para dentro do ambiente no qual a gente está entrando. Certo? A porta da casa, por exemplo, quando você vai entrar, você tem que empurrar a porta. A porta dos quartos, quando você quer entrar num quarto, você abre a porta para dentro daquele quarto. O quarto para o qual a porta abre é o principal. Já que ele é o principal, a mezuzá vai ser colocada do lado direito de quem está entrando nesse quarto. Então aqui também a gente vai ter que analisar para qual lado vai a porta. Se a porta vai para o quarto 1, então o quarto 1 é o principal, eu coloco a mezuzá no lado direito de quem está indo do 2 para o 1. Se a porta entra para o lado 2, então aqui fica ao contrário. Essa é a definição nessas situações. Vedavka, porém, isso só é válido que isso só é válido quando os dois têm a mesma importância, os dois são quartos com o mesmo tipo de uso, os dois têm a mesma função. Mas se um deles é o principal, um deles é uma casa maior, a casa principal, e o outro é uma casinha pequena, o outro é um lugar com um estoque ou uma dispensa, quer dizer, o outro é um lugar menos importante, e eu tenho essa situação, nesse caso eu não vou de acordo com a porta, nesse caso eu não vou de acordo com a porta, eu vou de acordo com a casa principal. Então se, por exemplo, eu tenho uma casa grande. E essa casa grande ela tem saída para uma dispensa. E essa dispensa tem outra porta para a rua. Então, nesse caso, embora a casa e a dispensa, os dois tenham portas para a rua, e a priori a porta que separa entre a casa e a dispensa seria uma porta que eu teria dúvida, nesse caso eu não vou de acordo com o lugar para onde a porta entra ou não. Nesse caso, com certeza, a dispensa é uma das entradas da casa. Igual no caso da varanda que a gente viu antes, se eu posso entrar da rua para varanda para casa, aqui com certeza eu coloco o lado direito de quem está indo da varanda para dentro da casa. Assim também, se eu tenho a rua, a dispensa e a minha casa mesmo que ela tenha outra porta, essa dispensa é uma das entradas da casa. Então eu vou colocar a mechitzá do lado direito de quem está entrando da dispensa para minha casa, mesmo que a porta abra ao contrário, porque a utilização, a função dos dois lugares não tem o mesmo nível. Diferente do caso em que eles têm o mesmo nível, isso também acontece, por exemplo, bastante quando você tem dois condomínios.
Às vezes vocês têm dois condomínios que eles têm uma saída para a rua, cada um tem a sua própria saída. Existe uma porta conectando entre os dois condomínios. A priori, os dois têm a mesma importância, os dois são condomínios grandes. Então, onde eu vou colocar a mechitzá? Depende para que lado a porta abre. Se a porta abre para o condomínio 1, eu vou colocar a mechitzá no lado direito de quem está entrando nesse condomínio. Mas, se um deles... No caso dos condomínios, talvez não é tão válido, mas se um dos lugares é menos importante, ele serve só de passagem para entrar, ele tem uma importância menor, e aí eu coloco a mechitzá do lado direito de quem está entrando na casa principal.